E aí, família Núcleos, estamos felizes essa noite. Vamos falar aqui sobre um tema muito especial que nós trabalhamos todo esse mês sobre a Reforma Protestante. E nós trouxemos aqui Felipe. E aí, irmão? Suave? Suave. Preparado? Preparado sempre, né? Beleza. Vamos começar então. Nós vamos falar nessa noite sobre os 5 solas da Reforma. São 5 slogans que definem aquilo que a gente crê, a fé protestante, a fé reformada. Eu queria começar perguntando isso: o que é ser um reformado? O que é esse negócio de protestante? Explica pra gente. Bom, primeiro pela definição de reformado. O reformado é um crente em Jesus, não um católico, mas um crente em Jesus que é fiel por meio dos 5 solas e através do lema da Reforma Protestante. Reformado, sempre reformando. É alguém que entende que a igreja tem problemas, entende que ele próprio tem problemas e precisa se posicionar da maneira mais devota e eficiente para manter a fé pura. Isso quer ser um reformado. Agora, se a gente vai dizer o que é um protestante. Um protestante, a gente pensa naquele período, né, da reforma mesmo, designava alguém que não queria se unir ao catolicismo novamente, né? Porque depois do movimento da reforma protestante, primeiro que ele não queria sair da igreja católica, né? Os reformadores não tinham a intenção de criar uma nova igreja, eles queriam simplesmente ajustar as coisas dentro de casa. Mas aí, como a igreja não aceitava as mudanças, eles começaram a protestar contra aquilo. E aí o pessoal falou: não, mas não saia da igreja católica, continue aqui com a gente, apesar dessas diferenças de pensamento. Um protestante naquela época é alguém que não queria voltar para o catolicismo, alguém que queria realmente não voltar para aquelas bases antigas. Hoje a gente pode definir o protestante, né, se a gente diz, né, eu sou um protestante. Aí a gente já quer dizer que a gente vive contra as falsas doutrinas do nosso tempo, não mais um protestante como era antigamente. Entendi. Interessante você falar sobre a questão de que Lutero, por exemplo, ele não queria, né, sair da igreja de imediato, que quando ele afixa as 95 teses, é um espanto para ele tudo aquilo que é causado, né? Ele fica assim, até surpreso, mas depois ele vê que ele teria que ir adiante, porque a igreja não tinha aceitado aquelas proposições que ele tinha colocado ali. E falando sobre os 5 solas, nós sabemos que não é de imediato que surgem esses 5 nomes, mas que já estava ali contido, tanto na palavra de Deus como nos escritos reformadores. Eu queria saber quais são esses 5 solas. Bom, 5 solas, eles foram definidos mesmo, de fato, depois da reforma, né? Foi uns 100 anos depois, mais ou menos, que alguém pegou e elencou os 5, né? Como você falou, já estava meio implícito nos reformadores, nos pré-reformadores. É o primeiro, sola Escritura. Depois, solus Christus, sola Gratia, sola Fide e soli Deo Gloria. É meio que uma encadeação, né? A gente vai ver que o sola Escritura embasa todos os outros solos, né? Como se começasse nas Escrituras e aí terminasse, né, dando a Deus toda a glória, né? Exatamente. E aí no meio nós temos falando sobre somente Cristo, somente a fé e somente a graça. Então vamos destrinchar aí esses 5 solas, mas primeiro eu queria dizer para você que está nos guiando, que você compartilhasse esse link, né? O Felipe vai começar a falar aqui do Sola Escritura, queria que você compartilhasse com seus amigos, nas redes sociais, né, nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa aprender, né, a nossa fé, por que nós estamos bem fundamentados nas Escrituras. Bora começar então? De vez falando sobre o Sola Escritura. Bora lá, fala aí. Bom, primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho da reforma, né, em si. Por que chegou ao ponto de alguém ter que dizer Sola Escritura? Por que isso já não era mais simples, talvez? A gente tem que pensar primeiro no contexto da reforma, que é de onde surge tudo isso. A gente pensa na igreja da Idade Média como uma igreja inerte aos problemas reais da sociedade daquele tempo. Apesar da igreja ser muito poderosa naquele período da Idade Média, ela não conseguia trazer respostas suficientes. Trazia muitos mitos, trazia muita confusão, muitas vezes não tinha nem a proximidade, né, de algum líder da igreja que era conhecedor da Bíblia e da doutrina, chegar em alguém
Lembra que a Idade Média é um período feudal, as pessoas escondidas dentro dos seus feudos, não tinha muito contato. Enfim, foi um período que a igreja ficou muito distante do que era a verdadeira doutrina, baseada nos discípulos, nos apóstolos, nos profetas. E aí, nesse contexto da Idade Média, começou o Renascimento. Com o Renascimento, a reforma ela é possível. A reforma se tornou possível depois do Renascimento, porque o comércio volta a ressurgir, as pessoas começam a ter mais proximidade, perceber que a vida não está condizente com o que a fé deveria ser. Começa a ter uma confusão ali entre as pessoas, e nesse contexto que vem o John Wycliffe, Jan Hus, Savonarola, depois mesmo Lutero, Calvino, olhando para a realidade e falando, opa, tem alguma coisa errada aqui. O Papa está ensinando uma coisa, mas quando eu leio a Bíblia tem outra, quando eu vejo na prática tem outra, e está uma confusão. A gente precisa de alguma base, precisa de alguma coisa para se fundamentar. E é aí que surge o sola escritura. Sim, é interessante que o John Wycliffe, que você citou, né, 200 anos antes de Lutero, ele já vinha com essa questão de traduzir a Bíblia, de querer que a Bíblia fosse lida pelo povo, né? Porque era uma coisa que não tinha, eram os bispos, os religiosos que tinham acesso às escrituras. Eu vi uma informação que Lutero mesmo, ele foi ter acesso às escrituras quando ele era um adolescente já, que aí ele teve contato com as escrituras, então era muito restrito, né? E eles já tinham essa pegada, não, nós temos que mostrar a Bíblia para o povo precisa ler as escrituras, né? Sim, eles entendiam, né, que a realidade estava muito distante do que a Bíblia estava dizendo. E as pessoas não tinham esse acesso ao conhecimento como a gente tem hoje. Hoje a gente tem a internet que difunde conhecimento, você pode estudar o que você quiser. E naquela época os reformadores que perceberam, opa, as pessoas precisam ouvir de Deus, precisam ouvir fundamentos, precisam ouvir sobre o que é verdadeiro. E aí, para explicar melhor assim, o Sola Escritura, né, a gente precisa trazer à tona aquele questionamento que o católico fez no começo. Quando os reformadores começaram a insistir em ler a Bíblia, insistir em traduzir a Bíblia, em disseminar o conteúdo da Bíblia, os católicos questionaram uma coisa muito interessante, que é assim, a Bíblia está ali, escrita, as bases, as doutrinas, mas o Papa tem a tradição na mão. O Papa substituiu o apóstolo. Como que o Papa vai estar errado? Ou então, a gente já tem costumes, já tinha costumes bem estabelecidos na igreja. E aqueles costumes estão errados por quê? Então, quando a gente pensa, só a escritura, será que é só mesmo a escritura, né? Parece que é um questionamento que hoje faz sentido ainda pensar. Eu estava dando aula para os adolescentes, e aí eu ensinei para eles assim que a Bíblia não vai te ensinar cada detalhe. A Bíblia não vai falar assim, acorda todo dia às 7 da manhã, coloca a sua meia branca, a calça jeans azul bem clarinha, e aí você vai para a escola com o cabelo penteado para o lado direito. Não fala isso, a Bíblia não fala detalhes. Sim. Então como a gente vai viver só pela Bíblia? Está faltando alguma coisa, será? Só que a Bíblia, quando a gente fala só a Escritura, só a Bíblia, a gente quer trazer à tona os princípios que ela tem. Os princípios da Bíblia são o nosso fundamento. Só a Escritura tem a ver com princípios, tem a ver com base, tem a ver com algo que é sólido, que traz algo geral. Né? Então acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre só a Escritura. Não exclui os dons que o Espírito dá para a igreja, para um ajudar o outro dentro da comunidade de fé. Não exclui a oração, não exclui as manifestações culturais, mas o só a Escritura que os reformadores defendiam era a volta aos princípios. Basicamente isso. A Bíblia é uma segurança doutrinária, né? Sim. Às vezes na igreja a gente tem costumes, né, de o tipo de roupa, às vezes o jeito que faz o batismo, o jeito que faz a ceia e várias manifestações diferentes dentro das igrejas, mas nos pontos principais a Bíblia nos ensina o que realmente Deus quer. E se a gente pensar que os apóstolos já morreram há muito tempo e que Jesus já subiu aos céus há muitos anos, a única coisa que a gente tem que nos aproxima daquele período, que nos aproxima de Cristo, é a Bíblia. E a Bíblia é um crivo, né? Como você falou até da questão das roupas, né? Ela não fala com que roupa a gente tem que se vestir, mas ela fala, né? Portai decentemente.
Sim. Então, a gente tem esse crivo onde a gente vai passar as nossas atitudes, que muitas vezes pode sim ter um modelo cultural de determinada região, determinado país, mas que não pode ferir nas escrituras, né? E temos base na própria escritura para afirmar o só a escritura, né? Exato. Bora lá falar esses textos? Sim, tem vários textos, né? Eu linkei 3 aqui que eu acho que são os principais para defender que a gente precisa somente da Bíblia. O primeiro é Efésios 2:20. Eu até abri aqui. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu separei esse texto para a escritura, porque aqui Paulo está ensinando para a igreja qual é a base dela, qual é o fundamento, onde que a gente baseia a nossa fé, a nossa prática de devoção a Deus. E ele está dizendo nos apóstolos, nos profetas, tendo Jesus como base. E aí, onde você tem escrito sobre apóstolo, profeta e sobre Jesus? Ou melhor, onde que Jesus, os apóstolos e os profetas disseram o que era para a gente fazer? Nas escrituras. Só nas escrituras. Com certeza. Se a nossa base é essa, como Paulo está dizendo, é só na escritura. Só seguir. E aí eu penso assim, respondendo aquela questão do católico, né, sobre a tradição. A tradição é importante. Eu gosto de comparar a tradição como um fio desencapado, né? Você coloca na tomada ali o fio desencapado, vai passar energia? Passa, mas também dá choque. A tradição é assim. A tradição tem coisas boas. Se você não sabe muito bem como aplicar um texto bíblico hoje, você olha, mas como que a igreja fez? Como que o puritano fez? Como que o reformador pensou? Você olha para a tradição e tem uma base. Só que na tradição, como são pessoas falhas, vai ter alguma coisa ali que fugiu. Agora a Bíblia não muda. A Bíblia é infalível, né? A Bíblia não falha. Com certeza. Eu tenho um texto que você colocou aqui, 2 Timóteo 3, o 16 e 17, eu vou ler, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Né? Fala que as escrituras também preparam o cristão para a boa obra, né? Exato. Às vezes a gente fica pensando, mas qual é a vontade de Deus na minha vida? Como Deus quer que eu viva para Ele? E assim, a Bíblia tem tudo. Nesse rol que Paulo dá em 2 Timóteo, fala que a Bíblia é suficiente para tudo que a gente precisa. Ensino, correção, para ser perfeito, para tudo aí, né? Toda boa obra. E o outro texto, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu vou abrir aqui rapidinho. Eu tenho ele aqui. Tem aí? Manda Eu ver. leio aqui. Vamos lá. Diz assim: eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Nossa, Pesado, forte, hein? Pesado. Não dá para tirar nenhum tio, nenhuma vírgula, Nem tirar e nem acrescentar. Não dá nada substituir a Bíblia. E aí você pensa, foi o último livro da Bíblia escrito, o último apóstolo, né? João, ali no ano 90, mais ou menos, 100 depois de Cristo, ele escreveu, tendo a revelação do próprio Jesus, explicando tudo o que ia acontecer com a igreja até o fim, e termina o livro: não acrescente nem tire mais nada. Se você ler o versículo, dá a impressão que só não pode mexer no livro de Apocalipse. Mas não. Esse versículo ele se estende para você não acrescentar nada à Bíblia toda. Com certeza. Com certeza. E o que você tem assim de fundamento prático? De que a gente pode agir, como a gente deve agir, lendo as escrituras, né, usando as escrituras, a respeito de tudo isso. Sim, a palavra de Deus, como ela é o próprio ensino de Deus para nós, é algo muito precioso. É a maneira que a gente tem um contato mais direto com o nosso Deus. É por meio da Bíblia que a gente aprende o que é certo, o que é errado. É por meio da Bíblia que a gente aprende qual é a vontade de Deus para nós. É por meio da Bíblia que a gente entende, né, que Jesus morreu no nosso lugar, que nós precisamos crer, que nós fortalecemos a nossa fé. A Bíblia ela é suficiente, ela é importante e nós precisamos dela todo o tempo, não tem jeito. Amém. Com certeza.
Tem uma frase do João Calvino, que eu queria que a gente lesse a respeito disso, que diz: todavia, como tenho dito, essa é a diferença entre os apóstolos e seus sucessores. Os primeiros foram infalíveis e autênticos escribas do Espírito Santo, por isso seus escritos devem ser considerados oráculos de Deus. Mas o único ofício dos últimos é ensinar o que foi dado e selado nas Sagradas Escrituras. Ensinamos, portanto, que não é permitido aos ministros fiéis que forjem qualquer nova doutrina, mas simplesmente que se apegue à doutrina a qual Deus a todos sujeitou, sem exceção. Ao afirmar tal coisa, meu intuito é mostrar não apenas o que se permite a cada indivíduo, mas também o que se permite a toda a igreja. Ele está falando que os apóstolos foram dados essa revelação, a revelação de escrever as doutrinas bíblicas, a escritura. Nós não temos essa autoridade. Nós vamos caminhar naquilo que eles escreveram. Exato. Nós não vamos inventar nada novo. Se a gente vê alguém que apresenta um ensino novo, ou apareceu aqui uma revelação nova, não devemos crer. A revelação está aqui, nós devemos seguir ela e a partir disso ensinar, corrigir, redarguir, como está, né, no livro de 2 Timóteo. Tem até o texto de Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, que Paulo diz que seja amaldiçoado qualquer um que pregar um evangelho diferente. Sim. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. O Thomas Primer também tem uma frase sobre o Sola Escritura, que ele diz: se não tivermos certeza da palavra de Deus, o diabo será capaz de fazer para nós uma nova palavra, uma nova fé, uma nova igreja, um novo Deus. Exato. Os erros, as heresias vão começar, né, na incerteza da palavra de Deus. Quando começam a questionar a palavra, a deturpar a palavra, é que começam a surgir os erros, as heresias, os problemas dentro da igreja, né? Se não seguir a palavra. Beleza? Fechamos o Sola Escritura, vamos para os Solos Cristos, o segundo tópico nosso aí. Solos Cristos. Isso vem catolicismo romano. Começou a apresentar novos mediadores além de Cristo. A partir daí. Idade Média foi uma época de muito sincretismo religioso. Depois das invasões bárbaras ao Império Romano, né, aquela Europa cristianizada agora começou a trazer elementos de fora da fé. E um deles foi a adoração a pessoas que eles achavam que eram importantes ou boas. No começo era assim, na verdade, né? Eles pegavam a imagem de um santo, de alguém que era muito importante na igreja, como Francisco de Assis, tem uma história muito notável, né? Pegava a imagem dele e dizia para os fiéis: olha para esse cara. Principalmente o pagão se convertia, né? O pagão se convertia acostumado a ver alguma coisa para adorar. Olha para essa imagem desse cara. Agora mentaliza que você tem que ter uma fé igual a dele. Começou assim, parece até inocente, né? Sim. É legal, né? Engraçado que na igreja ortodoxa grega, né, até hoje eles têm esse costume, né? Eles não fazem a escultura, mas eles têm uma imagem de toda a casa. Se você for numa casa de um russo lá em Moscou, você vai chegar, vai ter uma antessala com uma imagem de algum santo. Nossa. Você vai chegar, fazer o sinal da cruz para aquele santo e orar desejando que você seja igual a ele. Viva uma fé igual àquele santo. Começa dessa maneira, parece até inocente, né? Você imitar a fé de alguém que foi notável, né? Mas como o ser humano é pecador, né? Caiu na tentação de olhar e falar: esse cara é tão bom que acho que ele pode fazer alguma coisa por mim. E aí nesse sentido começou a abandonar Jesus. Começou a perder de vista que o nosso único mediador é Jesus. Começou a ter essa imagem, esse santo, esse irmão da fé que já era falecido como o referencial para chegar a Deus e não mais o próprio Cristo. E Felipe, é interessante que aqueles livros que a gente trata, né, como apócrifos, que são aceitos pela Igreja Católica, eles foram reconhecidos no concílio, né, só no concílio de Trento. E eles reconheceram esses escritos porque é em Macabeus que eles encontram um texto, né, falando sobre a devoção a santos que partiram, aqueles que tinham feito a Revolução Macabeia e tudo mais. E aí eles falaram: nós não podemos tirar esse texto daqui, nós não podemos tirar esses livros, porque eles dão base para aquilo que nós cremos, né?
sobre adoração aos santos, e aí desses textos eles extraem, não são nem textos que nós temos como textos canônicos, né, da Bíblia Sagrada. Exatamente. E agora trazendo um fundamento mais teológico, mais bíblico para os solos Cristos, né? Por que a gente acredita que é somente Cristo o nosso mediador e não o santo, e não o outro? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Acho que é o texto mais expresso que vai dizer a respeito disso. Vai ler aí? Vou ler. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pronto. Não tem como. Não tem o que você falar mais a respeito desse texto. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. João 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acho que essa é o sola mais fácil de explicar, né? Acho que o mais direto. A Bíblia já fala assim escancaradamente, né? Não tem muito o que... Não há outro, né? Não. Você colocou também Hebreus 9,15, que diz: por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. De novo, colocando Jesus como o único e como o nosso suficiente mediador. Exato. E nesse texto é legal que ele fala da mediação da aliança. Então, Jesus não é simplesmente o mediador que nos levou à salvação para com Deus. Não somente nos tornou justos, mas também é o mediador pelo qual nós vivemos agora. Sim. É por ele que a gente ora, né? Por isso a gente ora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com certeza. O fundamento prático, então, para a gente entender? Só Cristo. A gente aprende pela palavra que só Cristo pode nos salvar. Ele é o sacrifício perfeito, né? Toda a lei judaica tinha sacrifícios, né, de animais e vários rituais que apontavam para a necessidade de alguém que pagasse o pecado de maneira suficiente, de maneira total. E só Jesus pôde fazer isso. Show. Não tem outro. Com certeza. Olhando para a vida dos reformadores, a gente traz aqui Martinho Lutero, que ele disse uma frase revelando o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro, solos Cristo, somente Ele. Partimos então para vermos aquilo que Ele nos deu, sola graça, né? A sua graça maravilhosa. A sua maravilhosa graça. Primeiro eu queria começar com a definição de graça, né? Que às vezes a gente fala graças a Deus, mas o que é graça de fato? Eu gosto de definir graça como um presente que a gente não merece. E se a gente puder contrapor com misericórdia a gente poderia dizer que, quando a gente fala, meu Deus, misericórdia, é Deus, não me puna, eu sei que eu mereço, mas não me puna, não traga mal sobre mim, misericórdia. Agora a graça é um presente que a gente não merece. E aí, eu gosto de lembrar de Agostinho, né, que é aquele livro que ele escreveu, Confissões. Certo. Eu não consegui terminar aquele livro, bem pesado, assim, um livro de oração, um livro que você se derrama nele, assim. Sim. É um livro muito gostoso, e ali ele destaca muito a graça. É um livro que ele diz: olha Deus, se não for pelo Senhor, eu não consigo me achegar a Ti se não for a Tua graça. Se não for o Teu presente por mim, de mudar o meu pensamento, de me tornar apto para a salvação contigo. Agostinho falava isso e os reformadores resgataram exatamente Agostinho, né? Sim. Resgataram exatamente essa ideia. Agostinho, o Lutero, né? Lutero, quando ele escreve as 95 teses, tem várias teses que falam isso, né? Que se a indulgência é algo bom, imagina a graça. Ele contrapõe várias vezes, a graça Sim. é muito superior, ele fala em vários pontos ali das teses dele, né? Sim, e Lutero era um monge agostiniano, né? Que estudava muito Agostinho, né? Exatamente. É muito bem fundamentado isso. Teve muita influência de Agostinho. Né? E Calvino também. Calvino foi o que deixou mais claro para a gente a questão do monergismo, né? Da ação de Deus para a nossa salvação. Algo que não depende de nós, mas depende da ação de Deus, por isso é graça, né? Sim. Os católicos, né, na doutrina católica, desde Tomás de Aquino é o principal teólogo católico, né, que formulou realmente toda a teologia católica até hoje. Tanto ele contra o pessoal da Contra-Reforma, eles se
sinalizaram o contrário de Calvino. Enquanto Calvino dizia, é só Deus que pode te fazer salvo, o Tomás de Aquino e os contra-reformistas defendiam o sinergismo, que era, olha, Deus ele age para nos salvar, mas Deus não é suficiente. Nós precisamos cooperar com Deus. A ideia católica é essa, tem que cooperar. Se eu não fizer minha parte, não vai dar certo. Vamos explicar aqui rapidinho. O monergismo, ele é mono, né? Ele é a ação de uma pessoa só. É quando você crê que só Deus ele agiu na sua salvação, que todo o mérito da sua salvação vem de Cristo Jesus, vem da sua cruz. O sinergismo é a união de duas pessoas ou mais trabalhando em prol de algo, né? Então, ou seja, é Deus e você trabalhando em prol da sua salvação, né? Como se fosse, Jesus ele morreu na cruz, mas você precisa também fazer boas obras, né? Então, essa distinção aí, os católicos eles são sinergistas, nós não, somos monergistas, acreditamos que somente Cristo tem mérito na nossa salvação. Exatamente. E a própria Bíblia vai trazer um fundamento muito sólido para isso, né? Dizendo que é só pela graça. Efésios 2, 8 e 9, um texto muito claro ao falar disso. Vou ver aqui. 2, 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então o texto é muito claro ao dizer que a salvação é pela graça. E o texto também fala no versículo 10 sobre as obras. Mas para nós, que temos a ação da graça na nossa vida, as obras são consequências da nossa fé. Não vem durante, não vem antes, mas as obras que agradam a Deus são preparadas por Ele e dadas por Ele depois da nossa salvação. Então, assim, o caminho é um pouco diferente. Somos salvos exclusivamente porque Deus nos salva. E as boas obras são reflexos disso. Sensacional. Você colocou também aqui, 2 Coríntios 12, 9, aquilo que Deus diz ao apóstolo Paulo, né? Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que humildade, né? Que atitude de reconhecimento, né? Que é só a graça mesmo. Favor imerecido. Sim, totalmente. Reconhecer que a graça atua exatamente nas nossas fraquezas, né? Exato. Exatamente na nossa incapacidade de alcançar a salvação. Essa graça nos é estendida. O fundamento prático que a gente pode falar sobre o sola gratia. Eu sempre penso que, para lembrar da graça, assim, ter ela como fundamento, a gente tem que lembrar que não fomos nós que morremos na cruz. Eu sempre penso isso, né? Quando eu percebo que eu estou fazendo muitas obras, ou tentando me aparecer de alguma forma, eu penso, mas espera, essas obras aqui não são suficientes. Se não fosse Deus, se não fosse o Cristo morrer naquela cruz, se não fosse Ele agir no meu coração, sim, se não fosse Ele me dar sabedoria, Ele me transformar. Quando a gente tem essa atitude, a gente entende só a graça. Sensacional. Exatamente isso, e trazendo aqui um reformador, né, a gente está mostrando sempre um texto bíblico e também a visão do reformador, né, sobre os textos bíblicos que nós estamos falando aqui. Martinho Lutero ele diz o seguinte: não podemos atribuir a nós mesmos a menor parcela de crédito para a nossa salvação. Ela depende inteiramente da graça. Depois do intervalo, voltamos agora. Pode ir, tá gravando. O normal aqui, né? Normal, tá? Mas em vez de passar ao vivo, tá gravando. A vela tá quase acabando. Rapaz. Pode falar já, viu? Beleza. Sola fide. O que nós podemos dizer do somente a fé? Sola fide vem muito atrelado com o sola gratia, né? Porque a gente leu ali em Efésios 2 que a gente é salvo pela graça mediante a fé. E a gente lembra da própria história de Lutero, né? Quando fala do sola fide,
Porque Lutero, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, é através de Romanos 1,17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi esse texto que Lutero se confrontou e teve um encontro com Deus, né? Sensacional. E Gálatas 2:16, outro texto que você colocou aqui, diz que sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Exatamente. Texto bem claro, né? E aqui, só fazendo mais uma colocação, o católico ele enxerga de uma maneira diferente. Para o católico, a graça é uma ação de Deus para nos ajudar. E a fé é algo íntimo, pessoal, que nasce em nós mesmos. Mas a Bíblia fala diferente, né? A Bíblia ensina que a fé não é algo que a gente tem simplesmente por nosso esforço, por um sentimento pessoal, não. O próprio texto de Efésios vai dizer que a fé é dom de Deus. Sim. Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Exatamente. Então, a fé ela vem do próprio Deus, não é algo nosso que a gente coopera com Deus para a salvação. Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exato. E nós temos fundamentos práticos para isso. Sim, primeiro a gente tem que pensar que a fé não é um sentimento, como eu falei. A fé ela não é uma simples atitude positiva, não é ordens à realidade que eu digo que vai acontecer. Não, fé não é isso. Fé é algo que a palavra de Deus gera em nós. Quando a gente lê ali em Hebreus 11, né, que dá o rol, né, das pessoas que tiveram fé na história e tudo mais, quando é falado sobre Abraão, né, fica bem claro que a fé que Abraão teve, que o salvou, foi mediante a promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa a Abraão, e por ele ter crido nessa promessa, aí a fé foi gerada nele, ou seja, a fé vem através da palavra. Sim, com certeza. E o reformador Martinho Lutero, uma frase que a gente traz aqui, ele dizia o seguinte: somos salvos somente pela fé, mas a verdadeira fé não vem só. Porque parece que diante de tudo isso que a gente falou, que é como se fosse antagônico a fé e obras, mas não é, né? Como Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, né? Nós precisamos demonstrar a nossa fé pelas obras, né? Exatamente. As obras são um exercício de fé, né? E não as obras que vão gerar a fé, mas ela é um exercício de quem já tem fé. A consequência, né? Exato. Sensacional. Essa lógica. E diante de tudo isso que a gente falou aqui, sobre somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, nós encerrando dando a Ele toda a glória, né? Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. O que você diria para nós a respeito disso? Exato. O solo Escritura é o que fundamenta todos os outros solos e toda a nossa vida. E o só lhe deu glória é o resultado final disso tudo, né? Se é só pela palavra de Deus que a gente pode viver, se é só através de Cristo que nos leva a Deus, se é só através da graça que Deus derramou sobre nós, se é só da fé que Deus gerou em nós, a glória é toda dele. Que mérito a gente tem? A glória pertence totalmente a Ele. Com certeza. Você colocou aqui 1 Coríntios 10:31, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Exato. Toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Né? Se até a comida é bebida para a glória de Deus, imagina todas as outras coisas. Né? A tese 62 de Lutero, quando ele escreveu 95 teses, a 62 diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Sensacional. Não tem como fugir disso, né? Dar a Ele toda a glória, né? E toda a honra. Sim. Apocalipse 21:23 é um texto que vai dar uma noção para a gente do tamanho dessa glória. Você conseguir ler para a gente? Apocalipse 21:23, olha o que a palavra diz. A cidade não necessita nem de sol nem da lua,
para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Exato, um texto maravilhoso, assim, que deixa a gente impressionado, né, com o tamanho da glória de Deus. Está dizendo que no novo céu e nova terra, quando estivermos ali na presença de Deus, não vai precisar nem de lua, nem de sol, não precisa de lâmpada, de nada. A glória de Deus é suficiente para iluminar tudo. Com certeza. Você colocou também aqui Romanos 11, do 33 ao 36, uma doxologia, um hino de adoração que o apóstolo Paulo faz sobre a glória de Deus, e ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Texto Amém. Maravilhoso, né? Tudo para a glória de Deus. Quem que pode dar alguma coisa para Deus? Amém. Como ele disse aqui, né? Ó profundidade das riquezas. É muito profundo todo o conhecimento que Deus nos revela, e como nós lemos lá em Apocalipse, tem muito a ser revelado ainda, né? Não haverá nem sol nem lua, porque o Cordeiro iluminará como uma lâmpada, e a glória de Deus vai nos resplandecer. A respeito disso, Martinho Lutero dizia, quando ele falava a respeito da glória de Deus: os filhos de Deus fazem o bem visando a glória de Deus e não alguma recompensa. Exatamente. Sensacional. E para finalizar, eu queria que você desse aí um resumão a respeito dos 5 solas, né, de sermos alguém não cristão fundamentado na palavra de Deus, crendo que Cristo é suficiente, né, a sua graça, a sua fé nos traz a salvação, e terminamos dando a Ele toda a glória. Como a gente leu, a Escritura é divinamente inspirada. Nós temos algo que o próprio Deus escreveu para nós. Então é por isso que eu quero viver, pela palavra. É por ela, pelo aquilo que Deus disse a mim. Amém. É também só por Cristo, porque Cristo morreu por mim. Ele é o único capaz de me levar a Deus. Também é só pela graça, porque eu não mereço, nós não merecemos nada de Deus. Sim. Mas por sua graça Ele derramou amor sobre nós. E é também só pela fé, porque essa é a maneira que a gente se achega a Deus. Ele gerando essa fé em nós, nos fazendo crer nele, nos fazendo acreditar, confiar totalmente nele. Amém. E o resultado final é glória. Glória a esse Deus grandioso e temível. Glória a esse Deus que tudo provê. Glória a esse Deus que é tudo na nossa vida. Amém. Você colocou mais 2 teses aqui do Martinho Lutero falando a respeito disso, né? Você quer ler aí? Eu leio aqui, tese 92 e tese 93. Eu gosto muito dessas 2 teses. Primeiro ele diz: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não a paz. A tese 93. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem à igreja de Cristo, cruz, cruz, e não a cruz. Parece meio confuso se você só ler assim de uma vez, mas o que Lutero está querendo dizer é que não existe o verdadeiro evangelho que diz ter paz sem ter realmente a paz de Cristo. Sim. O evangelho é paz de Cristo. A Escritura é paz de Cristo. Cristo é a nossa paz. E assim por diante. Mas o verdadeiro evangelho é a cruz. O verdadeiro evangelho é aquele que Jesus morreu por nós e nós não temos mérito nenhum. O verdadeiro evangelho é esse, que há cruz, mas não para nós, mas sim a de Cristo, que é o único capaz. Amém. E Martinho Lutero era conhecido como teólogo da cruz, né? Ele tinha essa pregação muito forte. Até Martin Butzer diz que quando ouviu ele pregar pela primeira vez, lembrou do apóstolo Paulo. Parecia Paulo pregando a respeito da cruz de Cristo. Como foi forte, né, aquela visão de Martin Butzer. E nós encerramos então esse momento de comunhão aqui, falando sobre os 5 solas. Foi um tempo precioso de aprendermos como estamos bem fundamentados na palavra de Deus e também na nossa fé, né?
Uma fé reformada, uma fé que trouxe aí a clareza do Evangelho para nós. Obrigado aí, Felipe, que Deus te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Lozão. Tamo junto. Pronto. Craque.